Olá, graça e paz a todos. E mais uma vez vamos aqui falar um pouquinho do que se trata aqui no livro de Marcos, no capítulo 7. E aqui vem falando sobre as tradições, o que Jesus falava sobre tradições, né? Então vamos aqui abordar um pouquinho desse assunto. Diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer quem maldizer a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Olha o perigo, né? E aqui, Corban, Jesus ilustra como os líderes religiosos haviam, na verdade, colocado os 10 mandamentos abaixo das exigências das tradições. Ele usa o quinto mandamento para explicar o argumento. Um filho podia fazer um juramento dedicando uma oferta a Deus, dando ao templo ou continuando a fazer uso para si mesmo dos recursos consagrados. Isso era chamado de Corban. Tais juramentos podiam ser feitos até mesmo para negar aos próprios pais seu devido apoio financeiro. Olha só, né? E hoje, como a gente tem visto, né, milhões e milhões de pessoas, elas vivem sobre tradições, né? E são tradições feitas de homens. Isso não veio de Deus, né? São tradições ensinadas por homens. E por isso que aqui Jesus ele abordou, né? Ele colocou aqui, se referia ao quinto mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. E nessa época aqui os fariseus, né? Eles falavam que se desse uma oferta a Deus, né? Tipo assim, não seria pecado, né? Se eles rejeitassem o pai e a mãe, né? Mais ou menos assim. Que chamava-se naquela época Corban, né? O nome como é que se diz? Dessa tradição, né? Dessa oferta que eles poderiam negligenciar os pais, né? E levar essa oferta dizendo que era para Deus e tudo, negligenciando ali o quinto mandamento de Deus. E hoje o que a gente tem visto, né, dentro das igrejas, vamos falar assim, passando a mão por cima do pecado, né? Vamos passar a mão aqui por cima do pecado e tipo assim, não é pecado
se é assim, não é pecado fazer isso, porque Deus perdoa, Deus é isso, Deus. Claro, Deus perdoa, mas se você continuar fazendo o ato, praticando ali o, o pecado, claro que vai chegar um momento que você não vai estar preparado para ir para o reino dos céus, né? A não ser que você se peça perdão e não volte a fazer mais aquilo que é pecado diante dos olhos de Deus. Então, nessa época aqui, existia muito isso. Os fariseus, eles não comiam antes de lavar bem as mãos, né? E existia muitas tradições também que eles faziam, que eles próprios delegavam, né? Ali, muitas tradições que eles viviam, né? E deixavam os mandamentos de Deus de lado, né? Eles negligenciavam ali os mandamentos de Deus, né? E o que a gente tem visto hoje são essas coisas. Hoje a gente, existe pessoas que pregam só sobre, tipo, traz a sua oferta que Deus vai multiplicar. Tragam tantos em dinheiro que Deus vai multiplicar isso, né? Isso aqui não é bíblico, não é verdade? E tem pessoas que pregam também só sobre coisas boas, né? Eles nunca falam do arrependimento, eles nunca falam que um dia Jesus vai voltar, que é preciso a gente estar preparado, se arrepender dos nossos pecados. Eles não pregam mais sobre isso, então eles pregam aquilo que as pessoas gostam de ouvir, né? E aí leva multidões, né? A esses lugares, achando que ali aquela pessoa tá falando coisas boas. Tem muitas coisas boas, claro, mas tem coisas também que eles negligenciam em falar e não preparar o povo para o final dos tempos, né? Existem multidões que estão indo para a igreja e não está sendo ensinada, né? Elas não estão sendo ensinada como a Bíblia ensina. Eles negligenciam a parte dos mandamentos, né? Que Jesus vai voltar, que é preciso a igreja estar pronta, é preciso a gente implorar pelo Espírito Santo todos os dias para que possamos fazer ali a vontade de Deus em todas as coisas. E outras coisas mais que a Bíblia nos ensina todos os dias. Quando a gente lê, abre a Bíblia, a gente aprende algo. A gente sempre está aprendendo através da palavra de Deus, né? E hoje a gente vê que as tradições, elas estão mais acima do que a palavra de Deus, né? A gente tem visto isso, e isso vai levar muito e tem levado muitos a esquecer a palavra de Deus. E eu vejo que até muitas pessoas vão para a igreja nem levam a Bíblia, porque chega lá, as pessoas que estão ali pregando, elas não usam mais a Bíblia. Elas só falam ali das coisas boas, de tudo que é bom, da prosperidade. E às vezes quando usam a Bíblia, ainda usam da maneira errada, né? Enganando a multidões ali para levar ofertas e dinheiro. E, enfim, são fariseus de hoje, são pessoas que fazem qualquer coisa para enriquecer, levando multidões ao pecado, sem apresentar a palavra de Deus correta como ela é, né? Tem que ser. E as pessoas negligenciam a palavra de Deus, negligenciam os mandamentos de Deus e inventam cada coisa, né? E as pessoas também, elas acreditam naquilo que os líderes dela falam, elas acham que eles estão certos, né? Então, assim, nós, cada um, temos que procurar na Bíblia se aquilo realmente está sendo ensinado corretamente. Nós, cada um, porque a salvação vai ser individual. Cada um vai cuidar da sua salvação. Não é pastor, bispo, quem seja. Não, cada um tem que buscar a sua salvação, né? Se fosse a salvação fosse coletiva, né? Seria bem fácil, porque não vou cuidar, não vou orar, não vou ler a palavra, porque
o irmão já faz isso, o meu líder ele já faz isso. Não, isso é um erro muito grande, porque a salvação ela é individual, é preciso a gente nos preparar cada dia, lendo a palavra, buscando pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que às vezes tem pontos na Bíblia que a gente não consegue entender lendo, relendo, né? A gente tem dificuldade, mas a gente pede a Deus, pede pelo Espírito Santo nos dar sabedoria, entendimento da palavra, que aos poucos Deus vai abrindo os seus olhos e vai te dando o entendimento da palavra dele. Então, nessa época aqui, Jesus ele falava sobre as tradições. É como se ele, como ele falou, né? As pessoas elas me honram só com os lábios, né? Mas o coração delas estão longe de mim, ou seja, elas não fazem a minha vontade, mas sim a vontade de homens, né? Então é o que a gente está vendo hoje, milhões de pessoas se convertem. Eu vejo na mídia, atrizes, pessoas conhecidas, dizem que se converteu a Deus, mas continua fazendo aquilo que elas faziam antes, né? E E aí, ela honra a Deus só com os lábios, mas no coração continua ainda fazendo as coisas antigas, porque quando a gente se arrepende do nosso pecado, a gente deixa tudo, a gente vive para Deus, né? Totalmente para o Senhor. Que é isso, um arrependimento mesmo genuíno, né? Um arrependimento que você conheceu mesmo a Cristo e entende que Ele é o Rei dos Reis, que a gente deve temer e louvá-lo, né? Como aquela ex-atriz Karina Bach, acho que é esse o nome dela. Eu admirei muito a conversão aquela moça, né? Quando ela conheceu a Jesus, ela abandonou tudo. A vida de atriz ela abandonou e hoje ela vive só para o Senhor. Isso é uma convenção, uma verdadeira convenção, né? Que você deixa tudo para trás para servir somente o seu Deus. Essa sim é uma convenção. Mas tem convenção que só é da boca para fora, que aceitou Jesus ali naquele momento, mas continua fazendo seus shows, fazendo música para o povo pecar e cantando em palcos, né? Ali adorando outros deuses, né? Então, Jesus chama cada um, porque Jesus morreu por cada um, não importa o que ele é, não importa o que ele foi, não importa o que ele faz hoje, mas Jesus ele chama cada um de nós hoje ao arrependimento, mas é o arrependimento genuíno, né? Onde a gente vai deixar tudo para trás e servir esse Deus, esse Jesus que morreu por mim e por ti na cruz. Então, que a nossa meditação dessa semana que possamos refletir, né, que possamos meditar nessas palavras, em que as tradições, elas nos levam ao perigo da morte. E a gente tem que realmente ir pela palavra do Senhor, pelo que Jesus falou, pelo que Jesus ensinou, para que e o que ele nos deixou, né? Não negligenciar os mandamentos de Deus por tradições humanas. Isso é um grande erro e é um grande pecado. E que possamos meditar nisso. E se você achar que você tá fazendo bem, mesmo fazendo as tradições, corra aos pés de Jesus. Corra a Ele, ore, pergunte, clame que Ele vai te responder. Claro que ele não responde logo. Se ele quiser responder, ele responde, porque Deus é Deus. Mas Jesus, ele é muito sábio, ele vai nos dando a resposta aos pouquinhos, né? Então, mesmo assim, se você tem dúvidas das tradições, tem dúvida dos mandamentos, corra aos pés de Jesus, ele mostrará a você. E leia a palavra de Deus constantemente, pedindo sabedoria, pedindo entendimento do Espírito Santo, para que você possa entender, né? Então, que possamos nessa semana meditar nisso, sobre as tradições que homens fazem, que homens decretam, que homens ensinam, e não é de acordo com a palavra do Senhor. Amém?
Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, estamos vivendo, Senhor, nos últimos tempos da nossa vida e sabemos, Pai, que logo, logo Tu virá nos buscar. Somos gratos a Ti, Senhor, por cuidar de nós, por nos dar a Tua palavra, nos ensinar tantas coisas lindas, Pai, que tem nela. Ajuda-nos, Senhor Deus, também a deixar as tradições de homens e que possamos, Senhor Jesus, somente fazer aquilo, Senhor, que Tu já deixou para nós, já falou para nós e através dos Teus discípulos, através dos Seus santos que Tu deixou aqui escrito, através da Tua palavra. E ajuda-nos, meu Deus, a mantermos, Pai, fiéis à Tua palavra e não a tradições humanas, Pai. Cuida dos Teus filhos, cuida, Senhor Deus, de cada pessoa aqui que está ouvindo, de cada pessoa que vai ouvir. E que Tu venha, Senhor Deus, cuidar de cada coraçãozinho, Pai, de cada lar, de cada família. E eu entrego, Senhor Deus, essas pessoas em Tuas mãos. Cuida delas, Senhor Deus. Abre o coração delas para que elas possam entender a Tua palavra, Pai. Cuida de nós e nos dê uma linda semana na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz e até a próxima.